Olá, amigo e colega do campo. Seja muito bem-vindo ao Ouro Fino Encast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Meu nome é Bruno Freitas, sou médico veterinário e especialista em marketing da Ouro Fino. E toda quarta-feira eu estarei aqui com vocês, nossos ouvintes, compartilhando conhecimento sobre temas ligados à produtividade no campo. Porque, afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço, não é mesmo? Então, a primeira coisa que eu quero que você faça aí, você que está ouvindo o nosso Ouro Fino Cast, é seguir o nosso canal e, claro, ficar ligado às atualizações. Bom, o bate-papo de hoje aqui, nossa convidada de hoje é a médica veterinária Bruna Guerreiro, que é especialista técnica em saúde animal na nossa Ouro Fino. Bruna, obrigado aí pelo convite de participar do nosso Ouro Fino Cast. Muito obrigada, Bruno, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Olá a todos os amigos que estão ouvindo aí nosso Ouro Fino Cast. Esse programa está sensacional e hoje a gente vai trazer algumas soluções pensando em tratamento de mastite, Bruno. É isso aí, Bruna, porque nossos ouvintes aí já entenderam, os episódios aí, esses nossos últimos episódios do Ouro Fino Cast foram com o professor Dr. Marcos Veiga, que no sentido da pesquisa em mastite, em soluções para mastite, a gente pode falar que ele é um dos principais pesquisadores do mundo. Então, a ideia, a gente falou bastante sobre os tipos de mastite, a mastite clínica, a mastite subclínica, diagnóstico, falamos um pouco também da terapia de secagem, que é muito importante. Então, Bruna, vamos lá, já que o assunto aqui são os tratamentos, as soluções Ouro Fino. Me diz aí, com relação à mastite clínica, tem alguma diferença com relação aos tratamentos? O que deve ser levado em conta aí para esse tipo de enfermidade? Pensando em tratar essas mastites clínicas, nós seguimos na mesma linha de entendimento que o professor Marcos Veiga comentou com vocês numa outra edição do Ouro Fino Cast, Ele explicou que para a gente fazer um bom tratamento das mastites clínicas, a gente tem que segmentar a intensidade do tratamento de acordo com o grau dessa infecção. Então, por exemplo, para os nossos ouvintes, que forem tratar uma mastite grau 1, a gente tem que lembrar que é aquela mastite onde a gente vê somente as alterações físicas do leite, através do teste da caneca de fundo escuro. Então, esse seria o grau mais brando, o grau mais simples e mais fácil da gente tratar. E para conseguir ter um tratamento eficiente, a gente tem como solução de tratamento para essa mastite grau 1, o Ciprolac e o Maxican 2%. Então, esse protocolo a gente faria no primeiro dia a bisnaga de Ciprolac associada ao Maxican 2%, e no segundo e no terceiro dia repetiria a bisnaga Ciprolac e aguardaria aí o período de descarte da bisnaga, e depois a gente tem para esse produto aí 48 horas de descarte. Então, no quinto dia, esses animais já estariam aptos para voltar para a ordenha. Então, Muito a gente bom. entende que o Maxican, ele ajuda a trazer conforto para esses animais, a trazer bem-estar e para melhorar a taxa de cura do protocolo, Bruno. Muito bom. Então, essa mastite grau 1 aí que você disse, então, é uma mastite clínica com uma baixa intensidade, Muito bom, lógico. Lembrando daí sempre obedecer o descarte, Bruna? E sempre também contar com um médico veterinário aí para auxiliar nesses tratamentos, Perfeito. Seguindo, então, no grau de severidade, a gente caminharia, então, para mastite grau 2. Então, colegas, a grau 2, como o professor Marcos Veiga nos comentou, é aquela mastite onde a gente vê as alterações físicas do leite e também alterações na glândula mamária, como, por exemplo, o edema. Então, nesse caso, a gente já tem duas condições evidentes nesses animais. Então, é uma mastite um pouco mais severa. Então, para tratar de forma eficiente, a gente tem como sugestão um protocolo um pouco mais intenso, onde a gente faz o uso de uma associação com o antibiótico para fazer aí o uso parenteral. Então, pensando nesse protocolo, como sugestão, a gente ficaria, nos
Primeiro e segundo dia de tratamento, a gente poderia entrar, né, com o Ciprolac associado ao Resolutor e ao Maxican 2%. Pensando, né, esses animais têm um inchaço na glândula mamária, o Maxican vai ajudar a reduzir esse inchaço e trazer esse animal para a produção de uma forma mais rápida. Seguindo, no quarto e quinto dia, a gente manteria somente o Ciprolac e no sétimo dia, esses animais já estariam aptos para voltar para a ordenha, né? A gente já teria aguardado aí o período de descarte da última bisnaga. Então, nesse sentido, a gente trabalharia de forma um pouco mais completa o protocolo, porque a gente tem uma doença um pouco mais grave, Bruno. Ô, Bruna, só explicando, né? Você falou do Ciprolac, do Resolutor e do Maxican. Você consegue resumir aí para os nossos ouvintes as bases desses produtos, a maneira de aplicação, né? Se é intramamário, se é intramuscular, e para que serviria aí nesse tratamento cada um desses ativos? Nesse protocolo que a gente acabou de comentar, Bruno, a gente tem o Ciprolac, né? Que é a nossa bisnaga principal para tratamento das mastites. É uma bisnaga extremamente eficiente à base de ciprofloxacina. É intramamário, certo? É um produto intramamário, onde a gente vai fazer durante esses 5 dias de tratamento para mastite grau 2. Ok? Depois nós temos também o antibiótico Resolutor, que é um produto de alta concentração à base de marbofloxacina, que nesse grau a gente entende, né, seguindo nas linhas de pesquisa do professor, a gente entende que a gente precisa de um antibiótico parenteral para potencializar esse tratamento, né, para a gente conseguir reverter essa infecção de uma forma mais rápida. E por fim, a gente teria também o Maxican 2%, que é o nosso anti-inflamatório especial da Urufino, né, à base de meloxicam, para ajudar a reduzir edema, para tirar esse desconforto do animal, para dar bem-estar para essas fêmeas. Excelente. E aí o Maxican também injetável, né? Maxican Resolutor injetável, Ciprolac intramamário, correto? Correto, Bruno, perfeito. Muito bom. E aí tem mais algum outro grau de mastite clínica, né? Lembrando que a gente está falando das mastites clínicas, né? Tem mais um outro grau aí de acometimento? A vaca consegue ficar pior? Consegue sim, Bruno. São a porcentagem, né, dos casos onde a gente teria essa mastite grau 3 é bem menor, né, como o professor comentou, mas nesse grau 3 a gente tem um acometimento, um comprometimento do animal, né, um comprometimento sistêmico. Então a gente teria as alterações que a gente viu no grau 1 e grau 2 associado a esse comprometimento sistêmico do animal. Então a gente, só lembrando, então a gente tem alteração no leite, alteração na glândula mamária e esse acometimento do animal. Por exemplo, o animal deixa de ingerir matéria seca, o animal pode apresentar febre, desidratação. Então, é um quadro onde a gente tem que ter total cuidado, onde a gente pode ter a perda desses animais. Então, a gente precisa ter um tratamento bem efetivo e fazer também uma terapia suporte nesses animais. Fica até fácil de lembrar, né, Bruna? Grau 1, só uma alteração do leite. Grau 2, alteração do leite e na glândula mamária da vaca. E grau 3, 3 tipos de alteração. Olha só, fica até mais fácil de lembrar, né? Fica facinho, porque a gente vai subindo aí na intensidade de tratamento de acordo com a gravidade da doença. Então, para tratar as mastites grau 3, a gente tem 2 opções de protocolo, 2 oportunidades para os técnicos que estão nos acompanhando aí no Urufino-Cast. O primeiro protocolo, a gente trabalharia de uma forma semelhante ao protocolo que a gente estabeleceu para mastite grau 2. Seria, então, Ciprolac, Resolutor e Maxican 2% nos primeiros 3 dias de tratamento. No quarto e quinto dia, somente o Ciprolac. E aí, no 7º dia, os animais estarão livres, né? Poderiam voltar para a ordenha. E nossa segunda opção seria Ciprolac associado ao Lactofur, que é um antibiótico à base de Ceftiofur, para ser feito intramuscular, e a associação com o Maxican 2%, né? Porque esse animal tem todo o acometimento sistêmico, esse animal pode ter febre, ele está extremamente inflamado. Então, é muito, muito importante a gente ter essa utilização do Maxican. E aqui a gente seguiria aí, né, no dia 2 e 3, trabalhando aí o Ciprolac associado ao Maxican também,
quarto e quinto dia, somente o Ciprolac. Aos 7º, os animais voltariam para a ordenha. Em ambos os protocolos que a gente comentou, tanto com o Lactofur ou com o Resolutor, nós temos que colocar também, eu acho super importante a gente fazer a utilização do Forte 1000, que é o nosso soro, nosso repositor aí eletrolítico, que vai dar uma condição para reidratar esses animais, porque esses animais podem, né, porque eles deixam de ingerir matéria seca, reduzem a ingestão de água, então eles desidratam mesmo nessas condições. Então é muito importante a gente trabalhar o Forte 1000 aí intravenoso nesses animais, Bruno. Perfeito. E assim, uma dica, lógico, né? Vale a pena sempre lembrar, né, que essas aí são sugestões, são de soluções, né? Sempre aí tem que contar com o médico veterinário para indicar e fazer esse auxílio nesses tratamentos, né? Isso é sempre bom lembrar. Mas assim, vamos lá, Bruna. O que faz eu escolher a opção A ou a opção B? Tem alguma dica aí? Tem algum caso nesse sentido? Ou simplesmente é o tipo de base que melhor se adequa à propriedade? Eu acho que é pela oportunidade de produto, né? De repente o produtor está com essa vaca problema dentro da fazenda, né? E ele não tem o Resolutor, mas ele tinha o Lactofur porque ele estava usando num tratamento de casco, por exemplo. Então ele pode salvar essa vaca com o Lactofur também. Então o Ourofino traz 2 oportunidades de antibiótico injetável nessa associação aí com o Ciprolac para a gente trabalhar nessas fêmeas. Excelente. E Bruno, como a gente colocou aqui, né, os 3 protocolos, e lembrando que são sugestões, né? O médico veterinário tem que estar sempre presente para avaliar esses animais, identificar qual que é a gravidade, né, de cada quadro, para determinar qual o melhor tipo de protocolo. E da mesma forma que o professor Marcos Veiga comentou, esse seria um cenário de sugestões de tratamento para as fazendas que não fazem o uso da cultura microbiológica na fazenda. Então, a gente tem um cenário onde o técnico e o produtor poderiam utilizar esses tratamentos se eles não souberem nada dos agentes, né? Então, eles têm uma receita para seguir. Aí, lógico, né, as fazendas que fazem o uso, né, da cultura, aí a gente já passa a mudar um pouco o tratamento, né, de acordo com cada agente, de acordo com a indicação de até muitas vezes não tratar com antibiótico, né, somente fazer um anti-inflamatório nesses animais. Muito bom. Então, acho que aí a gente falou bastante das soluções Ourofino aí para o tratamento de mastite clínica, certo? Bruna, rapidamente, acho que tem mais 2 assuntos aí muito bacanas para a gente abordar, que nós conversamos com o professor Marcos Veiga, né, que um deles é a mastite subclínica e o outro é a terapia de secagem, né? Pensando na mastite subclínica, ele mencionou, né, que em muitos casos não vale a pena fazer o uso de um tratamento mais agressivo nesse sentido. Você podia comentar alguma coisa com relação a isso e em quais casos aí que a Ourofino teria uma solução, falando especificamente da mastite subclínica? Os trabalhos, né, que tem nesse sentido mostram pra gente que, pensando especificamente na mastite subclínica, não é toda vaca que a gente vai tratar, né? O indivíduo é um fator que depende muito, né? E o agente também que está envolvido, né? Então a gente sabe que tem alguns agentes que não têm uma boa taxa de cura de tratamento durante a lactação, como, por exemplo, um H-Lact, que é muito comum nas fazendas, né? Então, a gente faria essa avaliação do indivíduo e do agente para decidir ou não por tratar esses animais. Então, por exemplo, se a gente tem na fazenda os animais que têm uma condição de um agente que não responde bem e são animais que já estão aí com a idade avançada, lactação avançada, a gente poderia trazer como oportunidade de tratamento o protocolo de secagem. Então, a gente aguardaria esses animais terminarem a lactação para a gente entrar com um protocolo de secagem completo, porque aí a gente tem altíssimas taxas de cura, né? Bem diferente do que se a gente optar por tratar somente na lactação esses agentes que são mais resistentes. Muito bom. E aí, já que você mencionou, né, o protocolo de secagem,
durante nossas conversas aí com o professor Marcos Veiga, ele falou, né, que você mencionou o protocolo completo, né? E ele mencionou a questão do selante e do intramamário, que teria um espectro um pouco mais longo, né? Que aí conseguiria dar fim a esses agentes mais complicados. E aí, Bruna, tem como você falar um pouquinho para a gente sobre as soluções ouro fino para terapia de secagem? Perfeito, Bruno. Nós temos um protocolo de secagem extremamente diferenciado no mercado. Nesse protocolo, a gente lança a mão do Ciprolac Vaca Seca, né, que é um produto também à base de do outro Ciprolac, né? Agora a gente tem um produto de maior concentração, justamente para nos dar uma alta eficiência, uma alta cobertura durante todo o período seco, porque esse período seco aí vai acontecer entre 40 até 60 dias, como sendo aí um tempo ideal. A gente precisa ter uma bisnaga eficiente de longa ação para proteger os nossos animais durante todo o período seco. E aí o Ciprolac se encaixa perfeitamente, porque ele tem um período de ação aí de 59 dias, Bruno. Olha só, bem maior do que o Ciprolac aí que a gente tinha comentado para o tratamento das mastites, né? Muda completamente, porque a gente precisa de eficiência e de um tempo grande de cobertura para essas nossas vacas que estão aí nesse descanso fisiológico que a gente no período seco, né? E para fechar o combo protocolo de secagem ouro fino, a gente tem também o Selate, que é o nosso selante de tetos, à base de subnitrato de bismuto. Esse selante, ele vai funcionar, Bruno, como se fosse um tampão natural. Ele mimetiza o tampão de queratina que a vaca formaria, né, nesse período. Então, ele protege, ele veda a ponta do teto desses animais para proteger e impedir a entrada de agentes durante o período seco. Muito bom. E aí o professor Marcos Veiga até comentou, né, às vezes já existem casos até de novilhas, né, com esse problema aí, e poderia ser até uma estratégia ser utilizada nelas, né, Bruna? Eu acredito que é uma estratégia muito bacana para a gente lançar a mão nas fazendas. A gente tem ainda poucas fazendas que trabalham com o protocolo de secagem nas novilhas, né? Mas para as fazendas que têm desafio, né, tem essa condição de casos, né, de novilhas apresentando mastite, é muito interessante a gente fazer um protocolo de secagem completo nelas, trabalhando com o Ciprolac Vaca Seca associado ao Selate. A gente tem proteção imediata e cobertura aí desses animais por um longo período. Muito bom. E aí, assim, uma pergunta, né? Por que utilizar esse protocolo de secagem da Ouro Fino? Que você disse que a gente tem um protocolo de secagem diferenciado, né? Mas tem algum estudo, assim, o que seria essa diferenciação e aí me convença a usar esse protocolo de secagem que você acabou de falar com Ciprolac Vaca Seca e Selate. Você perguntou dos estudos, né? E a gente tem um orgulho muito grande de falar desse protocolo da Ouro Fino, porque a gente sabe, né, da eficiência desse protocolo. Nós fizemos um trabalho muito grande, né, no departamento técnico, em parceria com a Quali Leite, onde nós avaliamos, colocamos à prova de fogo esse protocolo com o Ciprolac e o Selate, Bruno. Então, nós colocamos esse protocolo num estudo de 550 vacas, um número muito grande de animais, e onde foi comparado com um protocolo controle à base de cefalônio e um subnitrato de bismuto. E muito bacana, a gente foi feita toda uma avaliação, né, de cultura microbiológica na secagem, 7 dias pós-parto, 14 dias pós-parto, para a gente avaliar justamente a cura microbiológica, né, que é a cura verdadeira dessas mastites. E o que a gente viu de resultado interessante, né? Quando a gente avaliou a taxa de cura microbiológica, nós vimos que o protocolo Ouro Fino, Bruno, teve 90,9% de taxa de cura microbiológica. Isso é muito alto, é muito eficiente, bem semelhante ao grupo controle. Então, nós mostramos que a taxa de cura, de resposta, né, do protocolo Ouro Fino é semelhante ao melhor protocolo do mercado.
Mas quando a gente olhou, Bruno, as novas infecções, que seriam as novas infecções aí até os 14 dias pós-parto, nós vimos aí que o nosso protocolo se superou bastante, né? A gente teve apenas 13% de novas infecções, enquanto o grupo controle aí, nesse estudo, teve 18,7%. Então, nós conseguimos 35% menos de novas infecções no grupo que recebeu o protocolo Ouro Fino. Então, a gente tem uma bisnaga de longação, né? E que está conseguindo proteger nossas vacas durante todo o período seco e um plus aí, conseguindo proteger esses animais até no pós-parto imediato, até esses 14 dias, onde foram avaliados nesse estudo. Então, não tem como não usar, né, Bruno? Não, então, peraí, eu vou até te corrigir um pouco aqui, se você me permite, né? Que você disse que o protocolo da Ouro Fino de secagem apresentou uma alta taxa de cura semelhante ao melhor protocolo do mercado, né? Na verdade, o melhor protocolo do mercado é esse Ouro Fino, porque olha só, ele inclusive apresentou menos novas infecções no pós-parto, né? Então, realmente diferenciado, pode ser considerado aí o melhor protocolo do mercado. Sem dúvida, porque nesse momento aí no pós-parto imediato é muito comum a gente ver o surgimento de novas infecções provenientes daí de infecções que ocorreram durante o período seco, até mesmo de infecções que persistiram, né, durante todo o período seco. Então é muito complicado para a fazenda ter uma vaca com mastite nesse momento, né, imediatamente pós-parto. Então, quando o produtor vai trabalhar o protocolo de secagem Ouro Fino, ele já tem esse a mais aí, pensando que ele vai ter uma proteção maior nesses animais aí até 14 dias pós-parto. Bruno. Muito bom. Bruno, então acho que a gente já pode ir encerrando aqui mais esse episódio do nosso Ouro Fino Cast. Bruna, obrigado pela sua participação. Acho que foram esclarecedoras as informações e dá muito conhecimento e subsídio para os nossos colegas ouvintes aí conseguirem enfrentar melhor esse problema que é a mastite. Bruno, eu que agradeço pelo convite, foi excelente aqui nosso bate-papo, sem dúvida vai gerar muita discussão aí com os nossos técnicos e foi um prazer, um abraço a todos que estão acompanhando o Ouro Fino Cast. Muito bom, olha só, hein, pessoal, lembrem, conhecimento não ocupa espaço, então fiquem ligados no Ouro Fino Cast e se você, por acaso, aí você ouvinte ficou com alguma dúvida, é só enviar no WhatsApp da Ouro Fino, que, como vocês puderam ver, o nosso time aqui de especialistas é craque, são feras aí em todo tipo de assunto. Bom, e é claro, né, também não posso deixar de falar para acompanhar o nosso episódio da próxima semana. E antes de me despedir, eu quero te convidar a assistir o programa de TV, porque aqui a gente está no Ouro Fino Cast, podcast da Ouro Fino, mas a gente tem o Ouro Fino em Campo, que é o nosso programa de TV, conduzido aí pela nossa querida Juliana Matos. Esse programa também traz um monte de conhecimento, um monte de manejo e protocolos para esses desafios sanitários que a gente encontra nas propriedades. Então, assista aí o programa de TV Ouro Fino em Campo pelo canal do Boi, de segunda a segunda, das 11h30 às 5h05 da tarde e aos domingos às 9h30 da manhã. Todos esses horários aí de Brasília, tudo bem? Ou então, acesse o nosso canal do YouTube, youtube.com/Ouro Fino Saúde Animal. Até semana que vem. Tchau!